Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a tal da estimulação precoce nas crianças com síndrome de Down, né? Que várias famílias desde do primeiro momento, desde a maternidade, ouvem os médicos, né, e a equipe sempre falar disso. Então, o que é a estimulação precoce? Para falar de estimulação precoce, a gente precisa lembrar de uma frase que a gente vira e mexe ouve por aí, que é um grau mais leve, um grau mais importante, né, de uma determinada criança. Não existe isso. Tá? Não existe grau relacionado à síndrome de Down. O que existe é uma variação do desenvolvimento das habilidades que cada um tem, isso é comum em toda a população, né? Então tem gente que tem uma habilidade mais manual, tem gente que tem uma habilidade mais com números, né? Tem gente que tem habilidade mais com idiomas, né? Enfim, então cada um é cada um, né? E na população com síndrome de Down isso também não é diferente. Então existe isso, né? As variações das habilidades inerentes a cada indivíduo. E aí o que vai interferir realmente no desenvolvimento dessas crianças, né, tem um impacto importante no desenvolvimento dessas crianças é a tal da estimulação precoce, tá? E cada vez a gente vem falando mais disso porque é nítido, né? Todos os trabalhos mostram, e nos últimos 20, 30 anos, em que a medicina avançou bastante, em que a gente conseguiu incluir mais as pessoas com síndrome de Down, né, na vida, né, de cada família e incentivar, né, essa estimulação, que eu já vou falar um pouco mais o que a gente percebeu o quanto isso tem um impacto no desenvolvimento, na aquisição das habilidades, né, e na aquisição das habilidades de maneira sólida, e isso faz muita diferença para que esses indivíduos tenham uma vida com bastante autonomia, uma vida livre, né, e que eles possam, a partir daí, fazer as escolhas, né, e tomar as decisões próprias para aquilo que eles acham que é melhor, né, que acho que esse é o grande desejo, né, de todo mundo que é familiar. Então, o que é a estimulação precoce? Como o próprio nome diz, a gente, desde o comecinho da vida, então ao redor do primeiro mês, desde que não hajam aí doenças relacionadas, né, então problemas de coração, problemas de pulmão ou algum outro problema que impeça a gente de começar essa estimulação precoce, desde o comecinho da vida a gente já indica essas terapias subsidiárias, né? Então, o que é isso? Um acompanhamento com terapeuta ocupacional, né, desde o começo, desde os primeiros meses, para que a gente ajude essas crianças a alcançar um pleno desenvolvimento, que a gente ajude elas a desenvolver tanto os marcos do desenvolvimento de maneira sólida e robusta, quanto também que a gente consiga estimular e descobrir as habilidades, né, e as capacidades de cada criança. Tá? É importante a gente sempre lembrar, gente, que o nosso corpo é uma coisa só, que está tudo conectado. Então, quando a gente pensa na estimulação precoce, por exemplo, com a fisioterapia, a gente sabe que a gente auxiliando, né, o desenvolvimento motor, por exemplo, que isso vai ter um impacto no aprendizado escolar, que isso vai ter impacto na cognição dessas crianças, porque está tudo conectado, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de incentivar o aleitamento materno, a gente fala isso porque a gente sabe que, não estou nem falando dos benefícios do aleitamento materno em relação à nutrição e à imunidade, né? Mas toda a estimulação da musculatura orofacial pelo aleitamento materno, a gente sabe que isso vai ter um grande impacto depois na introdução alimentar, vai ter um grande impacto na aquisição da fala, né? E isso, em vários aspectos da vida da criança, a gente vai perceber. É importante também, pessoal, a gente lembrar que as crianças com síndrome de Down, elas vão adquirir os marcos do desenvolvimento como qualquer outra criança, mas elas vão fazer essa aquisição no tempo delas, né? E a gente precisa respeitar o papel da estimulação precoce, né? E de todos os terapeutas que vão acompanhar essas crianças, assessorar para que esses marcos do desenvolvimento vão se estabelecendo de maneira robusta, né? Tem vários trabalhos que mostram que ao longo do primeiro ano de vida,
os marcos do desenvolvimento acontecem de maneira bastante similar às crianças que não têm síndrome de Down, né? Então, para cada marco, e os marcos do desenvolvimento aqui eu tô falando de segurar, né, a região cervical, então firmar o pescoço, fixar o olhar, sorriso social, né? Depois ficar mais sentado, né? Conseguir manter o tronco mais ereto, primeiro sentado com apoio, depois sentado sem apoio, depois engatinhar, depois ficar em pé com apoio, ficar em pé sem apoio, caminhar, toda a parte de vocalização, né? Então, esses marcos do desenvolvimento que acontecem ao longo do primeiro ano de vida, eles são bastante semelhantes nas crianças com síndrome de Down, né? Com algum atraso, mas muitas crianças vão adquirir esses marcos do desenvolvimento ainda no primeiro ano de vida, né? Às vezes com um pouquinho de atraso. A gente percebe que vai acontecer um afastamento, né? Um atraso um pouco maior a partir do momento do caminhar, né? Do desenvolvimento motor e da conquista da linguagem, né? E aí é muito importante que a gente comece a estimulação precocemente. Então, tudo que eu fizer, mesmo nos primeiros meses de vida, isso vai ter impacto no preparo para quando essas crianças começarem a andar, a falar, né, e adquirir os marcos do desenvolvimento mais tardios, né, depois aí com 2, 3 anos, né. E outro papel da estimulação precoce é que a gente auxilie essas famílias, auxilie esses pais a saberem o que em casa eles podem fazer para estimular, né? E aí eu queria salientar também, pessoal, que a estimulação precoce, né, ou seja, todo esse desenvolvimento, né, todo esse processo de estimulação que a gente vai fazer ao longo da vida, é preciso respeitar toda a parte das brincadeiras, né, toda essa parte do brincar, né? Então, essas terapêuticas de estimulação, elas não podem exaurir a criança, a gente não pode querer que elas conquistem aquilo que a gente adulto acha que tem que ser feito, né? É importante que a gente consiga estimular usando as brincadeiras, né? Porque com brincadeira também a gente aprende a atenção da criança e consegue desenvolver muito mais coisa do que a gente consegue imaginar, né? Então, manter concentração, manter o foco, determinação, às vezes interação com outras crianças, né? E sempre respeitando aquilo que a criança já adquiriu de marco do desenvolvimento, né? E não fazer algo que não esteja ainda no tempo dela, né? E é interessante até, falando dessa parte, por exemplo, motora versus cognição, né, tem alguns trabalhos que mostram que o engatinhar, né, apesar de não ser o marco do desenvolvimento que é obrigatório, a gente sabe que o engatinhar consegue fazer com que a criança tenha maior autonomia, porque ela vai circular mais livremente, né, pela casa, por exemplo, que o desenvolvimento neurológico que acaba ocorrendo, né, para uma criança que engatinha, vai auxiliar até no aprendizado da leitura, da escrita, né? Então, tô dando esse exemplo para a gente ver o quanto o desenvolvimento motor vai ter impacto no desenvolvimento cognitivo, porque somos uma coisa só, né? Estamos interligados, tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês, né, hoje, sobre algumas coisas importantes, né, muito importantes na vida dessas crianças, que a gente pode começar desde pequenininho, com muita brincadeira lúdica, né, em casa, e depois assessorado pelas terapeutas, né, pela equipe multidisciplinar que deve acompanhar o nosso segmento da criança com síndrome de Down, tá bom? Mandem as dúvidas, um beijo.